Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, mais uma live aqui no nosso Insta, uma live muito positiva, muito esperada aí com o grande Felipe Folgosi, então daqui a pouquinho ele deve estar conectando, já entrou, legal Felipe. É, Só você solicitar aqui, eu já solicitei a conexão aí com o Felipe. Ô, Erlon, Opa, tudo bom, cara? Beleza? bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, sim, tá ótimo aqui pra mim. Deixa eu até pegar meu. Tudo jóia. Cara, muito obrigado aí, é uma alegria enorme ter essa oportunidade para conversar contigo aqui, cara, compartilhar aí tua experiência, teu conhecimento. E pô, você é um cara que eu admiro demais, né? Não só pela tua carreira, pela nossa sociedade, né? Me sinto aí super honrado, orgulhoso de ter você como sócio da Nuvem Nuvem. E até na minha jornada cristã, assim, você teve um papel muito relevante. Até quem não conhece, tiver curiosidade, eu tenho aqui no IGTV um vídeo que eu coloquei a Estratégia de Deus, que foi um depoimento, né, um testemunho que eu fiz na minha igreja, e contando, inclusive, né, esse momento contigo que realmente foi um dos pontos que eu vejo que Deus que vai juntando e vai colocando, né, a gente junto aí. E realmente antes eu nem acreditava e hoje sou um cristão aí, assim, com muita fé. Amém. E, e você tem uma participação muito forte nisso. E, Poxa, fico feliz em saber, né? cara, que legal. É, e vamos lá, né, cara? Essas lives aqui normalmente a gente, né, tem uma hora aí do Insta, então, mas passa voando o papo e ainda mais com você aí, com tanto conhecimento. Eu vou já, né, fazer uma. Você dispensa apresentações, né, cara? Acho que todo mundo já conhece Felipe, mas não sabe, às vezes conhece da TV, enfim, de outras coisas, mas não sabe da sua carreira aí como escritor, né? Até vou fazer aqui, ó, e não é só de falar, eu sou fã mesmo, cara, todas as suas revistas estão aqui e recomendo aí para todo mundo, cara, que realmente é muito bom, é muita qualidade, às vezes a gente fica vendo coisa fora, né? E, pô, aqui no Brasil tem gente fazendo coisa assim com tanta qualidade, cara, muito legal mesmo. Vale muito a pena, acho que lá no teu Insta, né, tem o link para quem quiser adquirir, cara, que vale muito a pena. E além disso, né, além de todas essas qualidades, o curso que eu comecei a fazer, o teu curso de narrativa, e é fantástico, né? Eu acho que vale não só para quem quer ser um, um escritor, um autor mesmo de romances ali, mas ele dá assim uma visão. Cara, a gente reflete sobre a nossa postura como personagem nessa vida, né? Eu achei pô, super profundo, cara, super profundo. E a possibilidade da gente também aplicar isso, que é o tema de hoje, como o nosso público normalmente são empresários que estão franqueando, querem franquear, ou enfim, pessoas que têm empresas e querem ter sucesso com seus negócios, eu acho que é a questão de como contar a história do seu negócio, como colocar um toque de narrativa, né, para que isso permita uma visibilidade melhor, um desempenho melhor, enfim, da empresa. E, cara, quando assisti o curso, assim, pô, foi, sabe, aquela coisa de explodir a cabeça mesmo. Falo, nossa, às vezes a gente deixa tão de lado a coisa da história, fala, isso aqui não é importante, ali, pô, como é. Então, agora, eu já falei demais, cara, fica contigo. Aí, o que você puder contribuir para quem está nesse caminho, né, de contar a história da sua empresa. O que o cara deve pensar, como que ele deve agir nessa trajetória? Bom, primeiro, né, novamente fico muito feliz, né, em saber, e nada como ouvir de alguém, né, a pessoa espontaneamente falar, mas eu acho interessante porque às vezes, de repente, a gente fala, estamos falando para empresário, parece que a pessoa, de repente, deixa de ser ser humano e vira um outro ser só preocupado em
né, em receita, em sucesso, né? Sucesso, digo, o balanço comercial da empresa, né, fechar o trimestre. Quer dizer, então, não, todos somos seres humanos. Antes da gente ser um empresário, de você, né, ser um executivo, você é uma pessoa que teve infância, que tem a sua própria história, que tem a sua narrativa. E o que eu quis, né, exatamente nesse curso, abranger, não uma coisa específica nem só para o cara que quer ser o artista, né, que é a mesma coisa o empresário tem essa etiqueta artista também. Então, o artista, o cara é malucão, não, o empresário, o cara é ambicioso, e tudo isso é estereótipo, né? Então, no curso, eu quis falar primeiro do como a história é importante para o ser humano, que é um fenômeno, né? O fenômeno da narrativa, porque isso está diretamente associado com propósito, né? Que isso, né? A gente hoje em dia tem um coach muito falado, qual que é a meta, qual que é, né, o teu propósito na vida, e isso é verdade, né? Então, assim, o que na verdade motiva, né? Às vezes eu acho que você pode até ter um enfoque pragmático, no sentido assim, não, né, eu quero resultado e tal, mas por que você quer resultado? A pergunta vai além, né? Então, isso que eu convido, né, obviamente o curso também, ele tem uma direção que é para, né, não é uma terapia, mas ele promove um questionamento para a pessoa tentar pensar mais a longo prazo, né, no sentido com um pouquinho mais de profundidade, assim, para qualquer área, né, que você, se quiser ser um profissional liberal que vai fazer uma palestra, na verdade, então, uma coisa bem abrangente é como se comunicar, né, como você conseguir contar essa tua história, né, mas se você for pensar um pouquinho mais, né, eu acho que a proposta da nossa conversa hoje, inclusive, é para a empresa, a gente pode dividir, e pelo menos em dois braços, vamos dizer assim. Primeiro, o que nos Estados Unidos eles já, né, fazem isso há muitos anos, já tem, são mestres nisso, contar a própria história do empreendedor, né, aquele mito que eles têm lá do self-made man, né, do empresário que do nada saiu e cria um império, né, como principalmente no século passado. Então, né, tem até o filme, né, do sujeito que pegou lá o McDonald's, e na verdade ele não inventou, mas ele deu a forma do McDonald's, né? Então, qual que é a história? E muitas vezes usar a história do fundador ou dessa pessoa e associar com o produto e atribuir valores ao produto, né? Então, isso já é uma coisa que você já pode enriquecer, e isso atrai o ser humano, porque nós, naturalmente, nosso cérebro pensa em história, né? Nós vemos o nosso dia como uma história de 24 horas, ou de 18, né? Porque, enfim, a gente está dormindo o tempo. A gente vê a nossa semana muitas vezes como uma história, as nossas férias como uma história, né? Um emprego novo, um namoro, tudo isso a gente conta como história, né? A nossa vida a longo prazo, então, né? Porque é começo, meio e fim, né? E isso Aristóteles já há muitos anos já falava dessa questão da gente entender, porque é básico, né? Passado, presente e futuro, enfim. Então o nosso cérebro pensa dessa forma e a gente absorve informação mais fácil dessa forma, né, não que não funcione expositivamente, que, né, a gente tem dois hemisférios no cérebro, um é mais analítico e o outro é mais holístico, vamos dizer assim, né? Então, e os dois, o bom é quando os dois funcionam em sincronia, né? Quando um, de repente, não sobrepõe demais o outro, assim, mas o que eu acho interessante, assim, que, né, de alguns anos para cá, empresas têm descoberto isso, têm procurado já colocar isso cada vez mais dentro da comunicação, né? Mas não dessa forma simplesmente, eu acho que existe um marketing meio barato, assim, sabe? Eu acho que você consegue aprofundar mais, não só no sentido, vou vender o produto, né? Mas essa outra perna que eu ia falar, então, uma, né, de você pegar vamos dizer, o que, né, o pessoal fala, o DNA da empresa, do produto, muitas vezes está ligado aos valores do fundador, né, qual que é o valor da empresa, mas o outro é o seguinte, né, a gente pensa, tudo bem, eu quero, sei lá, eu fabrico chinelo, né,
e eu quero vender, sei lá, 100 mil pares por mês. Eu tenho... Tá. Qual que é a outra história além da... de repente, sei lá, eu saí nasci numa família de baixa renda, eu tô criando uma história, né? Num personagem fictício. Eu era, sei lá, fui ser borracheiro e eu desenvolvi uma tecnologia de reciclar a borracha do pneu para fazer chinelo e, enfim, fiz sucesso com isso. Maravilha, você já tem essa história super forte para contar, mas a outra é o seguinte, realmente o que o teu produto vai mudar na vida das pessoas, o que o teu produto vai influenciar na vida das pessoas, né? E isso é um mar de universo para se contar, para se explorar, né? Então, muitas vezes, só sei lá, no varejo, ali no objetivo do, né, eu vou vender e tal, mas pensar realmente qual que é o... Porque, lembrando, né, que toda história bem contada, ela tem a tal da moral da história, né? E ela, embutida na história, existe o pathos, né? O pathos no sentido grego, né? De caminho, né? O caminho, você tem o ethos, você tem pathos também, né? Então, qual que é o caminho e não qual que é o propósito? Isso muitas vezes está ligado com a questão do ethos também, dos valores da ética, mas então qual que é o caminho, né? E tudo funciona, né? Tudo que a gente, tudo a princípio tem um propósito, né? Uma máquina de lavar, qual que é o propósito? É lavar roupa, é facilitar, dar mais tempo, né? Então a gente começa a pensar, né, a comida, enfim, né? Então assim, quando o empresário às vezes esquece um pouco esse papel, esse chapéu do empresário, né? Eu vesti o chapéu do empresário, agora é só número, é só Excel, planilha, custo, papapá, que tudo isso faz parte, né? De repente, né, tem contador para isso, e você começa a pensar mais assim, né? Realmente, por que eu criei essa empresa, né? Eu só vi um nicho de mercado, mas eu realmente tenho... Qual que é o papel dessa empresa que eu construí? Sei lá, eu faço tijolo. Para que eu faço tijolo? Né? Quem que vai se beneficiar do meu produto? Qual que é o meu papel na sociedade, né, fazendo tijolo? E aí você tem novamente um mar, né? Você tem um manancial aí de história e de informação para engajar. E eu acho que a tua comunicação vai ser muito mais facilmente absorvida pelo público, porque vai ser muito mais orgânico, né? Novamente, como eu falei, a gente não é à toa que, né, as pessoas... Por que o Netflix tem um lucro tão grande? Porque é do ser humano, a gente consome história. Né? Por que a gente gosta de ler, de ir ao cinema, de ver novela? Porque faz parte do ser humano, né? A gente se repensa através de história, né? A gente, às vezes, né, as pessoas acham que, por exemplo, quando eu faço quadrinho, né, que as pessoas não entendem o poder que uma história, né? Que uma história, isso até historicamente, socialmente, né? Ideologias são histórias, né? O comunismo era uma história, é ainda, né? O nazismo era uma história. Tudo isso tinha, né? Era um pensamento e uma história exatamente vamos dizer, é uma tese, é um pensamento em ação, né? É um pensamento que se desenrola né, através de personagens que são, né, personagens são, vamos dizer, de uma forma muito simples, são valores morais. Então, geralmente um personagem né, você está dando carne a uma moralidade, né? Claro, uma crítica a uma moralidade, ou o conflito de uma moralidade, né? Mas na verdade é isso, né? A história é uma tese, é um pensamento posto em ação de uma forma palatável, em vez da gente, né, uma tese universitária que você vai defender, blá, 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 você transforma isso numa metáfora e conta como uma história e a gente absorve muito mais fácil, muito mais emocionalmente, muito mais organicamente, né, e reage muito mais fácil. Não que, né, novamente, o nosso cérebro funciona de várias formas. Então, a gente absorve informação também, né, de uma forma matemática abstrata, vamos dizer assim, mas eu acho a ferramenta da narrativa, né, por isso que eu falo no meu curso, é uma ferramenta que facilita o entendimento, porque é automático ao ser humano. A gente não precisa aprender, a gente nasce, cresce, e conforme a gente vai crescendo, já vai desenvolvendo
naturalmente em todo ser humano essa capacidade de entender história, de interpretar e de reconhecer padrão, né? Então, assim, aplicando isso, né, no mercado, então, muitas vezes, novamente, né, o cara que eu fiz administração na GV, eu sou super racional, papapá, mas ele vê o Netflix, ele vai no cinema, ele tem prazer também, né? Mas não, parece que ele divide, ele tem que, não, agora eu estou no escritório, eu esqueço todo o resto da minha vida e agora é só número, né, projeção, não. E quem consegue entender isso, e muitos, né, muita gente já tem entendido isso, né, lá fora, principalmente, tem trazido, e na verdade, isso, né, tem um cara chamado Edward Bernays, que é basicamente o pai da publicidade moderna, que era sobrinho do Freud, né, inclusive no começo dos anos, acho que ele escreveu esse livro nos anos 30 do século passado, 1930, por aí. Tem um livro chamado Propaganda, né? Ele tem vários cases famosos dele de como, por exemplo, ele conseguiu fazer com que o cigarro, as mulheres começassem a fumar. Ele é o cara que... Então, por exemplo, ao mesmo tempo é uma coisa meio o gênio do mal, assim, sabe? De como você também tem o poder de influenciar as pessoas. A partir do momento que você entende que existe uma linguagem de símbolo, uma linguagem simbólica, né? Na verdade, o nosso alfabeto é símbolo também. Mas quando você consegue manipular padrões visuais e padrões culturais, você consegue manipular, inclusive, a massa, né, o pensamento coletivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que estudar também isso para exatamente, como cidadão, como indivíduo, se defender disso, né, de você também não ser manipulado, porque realmente é uma ferramenta de manipulação, né? Que tanto a mídia, o mercado usa, né, enfim, e coisas primárias, né, por exemplo, o exemplo mais fácil é sexo, né, sexo vende, né, porque é um impulso natural do ser humano, né, então como a gente usa o sexo para vender carro, para vender, né, cigarro, cerveja, para vender tudo, né, então assim, qual que é o... Então, uma parte é a ética do empresário. Agora, se o empresário quer vender, ele vai contratar o marqueteiro e vai falar, cara, o negócio é vender, não se preocupa com ética. Então, beleza, né? Também, muitas vezes, né, o cara sem ética ali, o publicitário, de repente, ele vai fazer ali, né? Agora, a outra parte somos nós, né? Por que a gente tem que ser manipulado? Então, enfim, o buraco é bem mais embaixo, né? Eu estou fazendo uma digressão, mas eu acho que assim é importante, né? Eu acho que no que eu tenho que fazer no meu curso, em vez de dar só formulinha e regrinha, né? Porque eu fiz faculdade de cinema, mas eu escrevo desde a adolescência, né? Eu já li muito livro de roteiro, de história, de narrativa e tal, e muitas vezes tinha essa coisa um pouco mais, né, de fórmula e tal, então eu falei, não, eu vou dar estrutura, né, eu acho que você precisa ter uma estrutura para estruturar o conhecimento, mas né, essa coisinha de regrinha, assim, eu acho, eu achava, né, que tem umas formas mais interessantes, assim, mais abrangentes, assim, né, exatamente para quem, para ser, vamos dizer, mais palatável e acessível a um profissional liberal, ou algum artista, né, ou enfim, né, ou a pessoa que... Tem gente que falou para mim, falou, olha, eu sou psicóloga, mas novamente, por quê? Porque isso é do ser humano, então assim, né, então é aplicável a tudo, né, é aplicável a tudo. Cara, fantástico, eu acho que é exatamente essa linha, eu acho que a minha sensação foi essa, né, assistindo o curso, fazendo o curso, em que a gente fica muito focado mesmo no dia a dia do negócio, né, ou cada um da sua atividade, e parece assim, isso aqui é o que importa, né, a planilha que importa, o produto que importa, e o resto não importa. E quando a gente dá 2 passos para trás e você vai vendo, cara, o que importa não é isso, o que importa é a história, né? O que importa é o que está por trás, e tanto que é muito mais fácil você aprender qualquer coisa, né? Os melhores professores são aqueles que são bons contadores de história, né? Os bons filmes, obviamente, eles realmente têm uma história envolvente que te prende. E por que seria diferente no teu negócio, no teu empreendimento, né? Você achar que
sem a história tá tudo bem, né? Então, realmente, você tapa os olhos para a coisa que é mais importante, que é isso. E eu via mesmo, e eu vi que às vezes assim, a vontade de ser muito objetivo, né, de ser muito direto, e você deixa de pensar no personagem, você coloca, né, do ponto A, do ponto B, que ele tem uma jornada para fazer isso para tudo, né, para todo mundo. Eu acho que a própria empresa, através das pessoas, né, dos empresários, das empresárias, você consegue fazer essa transfigurar, né, ou transferir o foco do teu negócio para uma parte muito mais profunda. E você fez, né, uma abordagem assim, realmente muito profunda, e é isso, né? Não é só pegar um modelinho, né? Ah, cara, como que você faz a história da tua empresa? Ah, pega um roteirinho aqui, faz o A, o B e o C. Mas assim, é você entender esses princípios, né, que regem esse conjunto todo. Eu acho que muitos grandes empresários, às vezes, né, agente público do lado de fora, ao longo do tempo, consegue identificar. Muitas vezes o cara ele nem está consciente do que está motivando ele. Porque a explicação mais rasteira é lucro, né? Eu quero dinheiro, ser rico. Mas não. Geralmente o motor é outro, né? Isso é consequência. A partir do momento que o cara já tem, né, um sucesso, não é mais isso que motiva, né? Então, sei lá, Silvio Santos, né? O Luciano Hang, né? Da Havan, né? Luciano Hang. Isso aí no Hang. Hang, né? Então, por exemplo, são pessoas que seria muito, por exemplo, né? O Silvio, o que tem um ethos por trás, entendeu? Tem uma motivação por trás. Por exemplo, Steve Jobs, né? E daí você fala, por que esses caras conseguem tão identificados? E ele fazia as apresentações, não é à toa, o cara tinha, né, prazer de falar e de expor e ele sabia o que eu estou trazendo desse produto. Não era simplesmente isso, né? Ah, não, é um nicho que eu achei porque é uma oportunidade. Isso parece, né, uma coisa, eu acho, banaliza, né? Parece que assim, é meio que eu me aproveitei de uma situação e para não, né? Cara, muitas vezes é de um sonho, né? Não, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou lá, eu vou, né? E aí muitas vezes você vê coisas que impactam a sociedade, né, que mudam a sociedade, enfim, aí a gente vai falar se depois vai ser positivo ou negativo, vamos falar, mas né, o que é como que o teu produto... Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, de repente, um empresário pensar nesse sentido, não só, né, porque, novamente, muitas vezes o cara está... eu achei a oportunidade e pronto. E daí agora como que eu vou, né, fazer, como que eu vou, ponto, né, distribuição, né, a cadeia de produção. Mas, vem cá, mas por que você, né, pensa mesmo, né, por que você chegou nesse produto, né, ou nesse mercado? É à toa, o que isso vai ter de impacto na sociedade? As pessoas vão se beneficiar disso, né? Então, e às vezes são questões que, como eu falei, talvez o cara, sei lá, ou ele pode saber desde o começo, ou ele só vai saber depois de alguns anos, né? Depois de feedback de pessoas que falam, e daí, de repente, o cara fala, não, é verdade, olha aqui, ó, sei lá, minha rede de inglês, quantas pessoas, de repente, né, aprenderam a falar inglês através de mim, puderam viajar, ou puderam se casar, ou puderam encontrar um emprego e ter uma vida... Estamos aqui viajando. Mas, assim, eu acho um questionamento que vale a pena. Né? Ou então, de repente, o cara chega, sei lá, depois de 30 anos de investimento, né, aquela história de reflexão da meia-idade, fala assim... E às vezes é isso, cara, muita gente fala, pô, por que eu... Tá, eu estou aqui... Se essas coisas simplesmente do dinheiro, né? Tem muita gente que fica totalmente insatisfeita, né? E não se realiza. A gente fala, eu cheguei aqui, eu conheço pessoas que... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que era sócia de um grande escritório de advocacia e ela
com uma idade, ela abandonou, ela foi ser DJ. Entendeu? Mas por quê? Porque eu não estou falando que é positivo nenhuma coisa nem outra, né? Enfim, é a história dela. Eu estou falando assim, no sentido de qual que é a tua motivação? Né? E às vezes, né, a gente tem essa obrigação social do jovem que ainda é adolescente, né? Porque você fala em inglês, 17 é teen, né? 18 é teen. Então, 17, 18 é adolescente, é teen. Né? 19 é teen. Só quando você faz 20 que você deixa de ser teen, na verdade. Né? Então, você escolhe a profissão e de repente, né, não sabe por quê, não sabe quem que escolher, de repente você toma um rumo, né, e muitas pessoas, né, depois que, sei lá, 40 anos, 50 anos, que falam, caramba, né? O porquê? Então, às vezes, né, eu, por exemplo, me sinto privilegiado no sentido de, desde novo, eu sabia a minha vocação. Sabe? Era uma coisa que sempre foi clara para mim, né? E a minha vida foi me conduzindo também, né? Eu fui, a vida, Deus, eu acredito obviamente em Deus, mas, então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, nessa visão puramente pragmática, né? Aí abordando de uma forma geral, né? Do que, assim, ainda mais num país como o Brasil, né? Que a gente é simplesmente sobrevivência, né? Simplesmente ganhar dinheiro. E essa conta às vezes não fecha, né? Porque às vezes, de repente, você ganha menos dinheiro, mas você é mais realizado. Né? Ou parece papo de guru, nova era, mas não é. Né? E às vezes, né, tem o cara, isso é o dinheiro, mas daí não tem tempo para a família, não tem, né, passa 10 anos, o cara não aproveitou nada, né, não desfrutou. Então é isso, né? E a história conta muito bem, né? Você tem histórias clássicas, tá? que contam essas histórias, esses padrões de vida, né? Então, cada história é um padrão de vida, né? Um personagem. Então você pega um grande autor, Dostoiévski, o cara ele tá filtrando ali a experiência de uma vida inteira numa história, num livro, né? Você pega os dramas clássicos gregos, né? As tragédias gregas, ali ele é uma síntese de um padrão de vida, tipo, o que certo erro vai me levar? A tragédia geralmente é isso, né? Sabe, já conta o final da história meio que para você falar, peraí, né? Eu não preciso fazer isso porque essa história já está me contando mais ou menos o que pode acontecer, né? A Bíblia, né? A Bíblia aí para mim é o melhor compêndio, porque tem o que fala de livro de sabedoria, no sentido de, né, olha, se você fizer isso, provavelmente isso vai acontecer, né? E a gente, né, em 2021, a gente acha que é muito esperto, que o mundo começou quando a gente nasceu e que, né, tudo está sendo inventado agora, né? Que a gente inventou tudo, né? E a gente esquece que tem milênios de tradição, de muitas pessoas que viveram, muitas pessoas que já escreveram e sabem, né, o que a gente vai muitas vezes os caminhos, né, que a gente pode escolher. Então, assim, isso que é a importância da história. A história, né, a história, ela é exatamente isso, né? E por isso que o ser humano, ao longo dos milênios, ele coleciona história, né? As histórias são um dos documentos mais preservados, né? Não é à toa que você tem, né, a Odisseia, você tem a Ilíada, você tem, né, você fala, pô, por que os caras preservaram aí, né? Gastaram tempo preservando isso? Porque a nossa cultura, na verdade, a nossa sociedade, ela é isso, ela está baseada nesse acúmulo de história, literalmente, né? de aprendizado ao longo de milênios. E o problema é quando a gente chega nos anos 60, né? E existe uma teoria crítica, de repente, um revisionismo histórico, né? O tal esqueci agora o termo aí, desconstrutivismo, né? Que fala assim, não, a gente esquece de tudo, né? De exatamente esses milênios aí, porque, como eu falei, né? Agora a gente vai descobrir tudo, né? A gente que é legal, a nossa geração que nasceu agora que sabe das coisas, né? E antes da gente ninguém sabia nada, né? E as pessoas esquecem que você está vivendo
essa tecnologia, essa estrutura, essa arquitetura, tudo isso, porque né, teve gente antes que foi construindo, então, não, né, eu vou contra, né, a cidade, né, mas eu vivo na cidade, né, enfim, falei bastante aqui. Cara, mas está ótimo. Nossa, é uma aula aí. Para quem está vendo, já dá para ter um pouquinho do que é a profundidade, né, da tua visão, assim, que é o conhecimento sobre a história, sobre a narrativa. Eu acho que você tocou um ponto bem importante, que eu acho que é legal essa nossa conversa, né, que desperta, às vezes, para quem não está muito antenado nisso, que a história, acho que ela é muito forte, ela é muito poderosa. E pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Todas as narrativas já políticas, ideológicas e até comerciais. Tem um filme, né? Você comentou ali da influência do cigarro para as mulheres fumar. Tem um filme também que chama Obrigado por Fumar. É um filme já um pouco antigo, mas que ele coloca muito isso, né? O cara que ele é, né, da empresa, ele vai usando a argumentação, né, uma narrativa para convencer assim, as pessoas das coisas que a empresa quer, né, o que as empresas que o contratam querem. Então, acho que aqui serve tanto para a gente pensar, cara, se a história é tão importante, a narrativa é tão importante, primeiro, eu devo conhecer mais para usar isso ao meu favor, né, porque todo consumidor, todo cliente, todo franqueado, a gente está ensinando o cara que é nosso produto, nosso serviço, nosso negócio é uma coisa boa. E a melhor forma de ensinar, né, a gente repete, tendo uma história. Fica muito evidente isso. E ao mesmo tempo que a gente já fica assim um pouco também né, antenado. Pô, será que eu não estou caindo numa história? Né? Será que eu não estou acreditando em alguma coisa só porque contaram uma história que ficou bacana? Eu acho que isso é um alerta importante também. No conto do vigário, né? No tal do conto do vigário, né? Então, eu acho que realmente é muito profundo, né? É uma coisa, eu gosto de trazer, né? Reforço aqui, né? Assim, muito legal, cara, a tua presença, porque às vezes a gente aqui, no meu conteúdo, fica bem focado no técnico, e isso aqui dá essa sensação, cara, de abrir a cabeça e ver um outro ângulo, uma outra perspectiva que é extremamente poderosa. E vou aproveitar. Então, assim, é o que só para terminar, e é isso que. E às vezes a pessoa acha que o resultado dele, né, do lucro dele, vai estar nessa minúcia, que também que é importante, óbvio, né? Você tem que fazer um balanço ali para ter. Mas, às vezes, ele está perdendo a comunicação a longo prazo, que aí sim que vai trazer resultado, porque aí sim vai realmente vai ter um impacto, né, na população, aí que sim você vai tocar em alguma chave, né, cultural ou do inconsciente coletivo, que aí vai né, você fala, por que tal uma coisa, um produto X faz sucesso, né? Então, assim, às vezes né, você passar por cima disso, você, de certa forma, menosprezar esse pensamento achando que, né, vamos dizer, o importante é só né, o hardware, vamos dizer assim, né? E esquecer do software, né, vamos dizer assim, que seria, né, essa questão de conteúdo da história. Às vezes, né, e geralmente quem entende por um lado fala, isso é bobagem, isso é frescura, isso é, né, isso é floreio, né? Então, né, você vê, o Walt Disney construiu um império, né, desenhando ratinho, né, desenhando patinho. Então, pera lá, não é bem assim, né? Oh, exato, e se a gente for ver, realmente, né, como você pensou, por que né, a Nike vende tanto, né? Por que a Adidas vende tanto? E não necessariamente são produtos de qualidade, mas será que são tão superiores, né, tecnicamente, a borracha, o couro, a costura, do que outras marcas? Não, porque tem esse peso, né? Construção, exato, construir essa história, isso, né, como é que, exato, é uma história, né? Como é que você constrói, vira um símbolo, tá associado com uma série de coisas que pode, obviamente, né? Pode, como tudo, né? Pode, se a gente pensa a marca como vamos dizer assim, algo tem cuidado, não é algo vivo, mas assim, é algo que
se você não souber, né, cuidar, ele pode decair, né? Ele pode ser... Né? Então é isso, né? É como exatamente você constrói a percepção objetiva e subjetiva do público a respeito da tua marca e depois do teu produto, né? Mas muitas vezes um produto de uma marca forte, um produto pode ser um fracasso, mas a marca sobrevive, porque a marca ainda tem lastro, né? A marca ainda é bem associada, né? Mas existe marca que, né, por exemplo, enfim, tem vários fatores, né? Mas, sei lá, Varig, né? Estou pensando numa marca forte, né? Tudo bem, você tem toda uma questão, um cenário econômico, tem toda uma questão, mas assim, né, tem aqueles prêmios top of mind, né? Tipo, o prêmio, né? O que está na cabeça das pessoas anualmente, né? Eles ficam medindo as marcas, né, e tal. E isso é literalmente uma construção ao longo do tempo. Você fala, pô, passou a existir em um momento passou a ressoar com as pessoas, um momento caiu na graça, no gosto do público. E como que a gente mantém, né, e como que ele se mantém relevante ao longo dos anos, né? Então, novamente, né? Ela pode perder share de mercado, pode ganhar share de mercado, né? Então, é vivo nesse sentido, né? De você... mas isso está sempre... o que? É, novamente, uma narrativa, né? O que está... Qual que é o pathos, qual que é o caminho, qual que é o ethos, né? E, claro, tem uma questão da estética também, né? Mas eu acho que... Por isso que eu tento trazer essa visão, né, pro empresário, pelo menos ouvir isso, né? Às vezes a pessoa nunca ouviu falar disso, né? Então, pelo menos está no... Fala, peraí, interessante, né? De repente é legal, deixa eu ler, vou ler um livro disso aqui, me aprofundar mais, mas vai dar uma outra visão estratégica, que de repente o cara vai conseguir conciliar com aquilo que ele já faz muito bem, que é essa mais cartesiana do negócio em si, do business, da administração em si, né? Nossa, dá um salto, né, muito grande na perspectiva estratégica, e às vezes, né, me perguntam assim também, mas qual posicionamento que eu vou escolher da minha marca? Pô, o teu posicionamento tá todo dependente da tua história, né, do teu propósito, de por que você fez isso, aonde que você quer chegar com essa empresa. Então, a marca... E eu acho que quanto mais você souber... E eu acho que quanto mais você souber, você estiver consciente sobre isso, mais você vai resistir às intempéries do mercado, mais você vai ver a longo prazo, porque você sabe, você tem, entendeu? Quanto menos você sabe, você está mais... sei lá, né? Como eu falei, se é mais essa questão eu achei ali eu aproveitei uma coisa. Você aproveitou, né? Eu estou andando na rua, peguei um negócio, mas eu pego e jogo fora, entendeu? Agora, uma coisa que realmente não, eu sei qual é o propósito, eu sei qual é, né, a função, eu literalmente, como, sei lá, fundador, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que história que essa empresa, o impacto que ela, né, o que eu quero contar, pelo menos para os meus netos, né, se eu não quero nem, né, de repente, socialmente, ou, né, sei lá, vai ser uma empresa que vende pneu, né, mas se a história que pelo menos eu quero, né, contar para os meus netos, por que eu fiz, eu acho que isso vai te dar uma resiliência maior, assim, porque, né, toda crise sempre vai ter. Então, eu acho que são essas coisas que muitas vezes sustentam nesses momentos aí de incerteza, de dúvida, né? Você tem ali uma visão, né? Você tem uma visão, um alvo ali que você consegue continuar meio que corrigindo a tua rota, né? Meio aquela história, né, do barco ali. Então você consegue sempre meio que corrigindo a tua rota ali em função essa história, desse objetivo, desse ponto final aí que você quer chegar.
né? E muitas vezes, bom, você chega e daí você tem um outro ponto, mas enfim, a gente está na jornada aí, né? Exato. E é isso, né? E até tem várias pesquisas que mostram, né, que as marcas que passam pelas crises são as marcas corajosas, né, que elas têm a coragem de se posicionar e de contar essa história, para onde está querendo. Às vezes, como você falou, às vezes o cara é só oportunista, é um sopro e desmonta, né? E essas marcas que são corajosas, ela consegue, né, ter nos seus clientes defensores, né? De verdade, o cara acaba defendendo e comprando e porque cria uma aderência, né? Um vínculo com aquela empresa de uma forma mais profunda. E eu queria aproveitar, cara, que eu fazer uma pergunta que talvez você, como que é, de bate-pronto, talvez você fale, pô, nem pensei nisso, mas eu vejo o seguinte, uma coisa que tem acontecido muito forte, claro, nas redes sociais, e a questão assim de as empresas que estão aparecendo mais fortes, que estão querendo, né, que estão conseguindo crescer, normalmente tem o seu fundador ou um sócio ou alguém que tem a cara da empresa está contando essa história. Então, eu acho que cada vez fica mais difícil, na minha visão, eu queria ver se você concorda e se tem a ver ou se tem saída para isso, que fica quase obrigatório que os sócios, ou pelo menos assim, tem alguém que levante a bandeira, essa história da empresa e coloque a cara, né, para bater. Porque antigamente, talvez, tinha muitas e muitas empresas que a gente não sei quem que é o dono, não sei quem fundou. E se você pegar essas empresas mais novas e que estão tendo muito sucesso, quase sempre a gente sabe, essa, né, falou da Van, do Luciano Hang, não sei o quê, e várias marcas, né, a Reserva é do Rony, a Chili Beans é do Caíto. Você acha que tem a ver isso nessa narrativa? Tem que ter essa pessoa e essa pessoa tem que colocar a cara no mercado? Olha, não necessariamente, né? Por exemplo, você pode fazer uma análise, isso é uma coisa mais recente pelo fato da nossa cultura, da cultura da celebridade, né, da exposição. Mas, por exemplo, você pode pegar duas empresas, o Ford e a General Motors. Então, uma era o sobrenome do Henry Ford, né? E a outra General Motors, né? Você não sabe, é um arroz, né? O boarding lá da diretoria, quem que é o General Motors? É um cara, né? Eu vou falar com o seu General Motors aí. Bate na porta, cadê o seu general aí? Eu vou falar com ele. Não, né? Você não... Tem uma brincadeira que falava que o Vicente Matheus, lembra do Vicente Matheus, o presidente do Corinthians, falava uma brincadeira assim com o General Electric. Esse General Electric aí. Enfim, para quem é mais novo, nem General Electric era uma marca de eletrodoméstico, tá, pessoal? Era muito forte, né? Mas então, você vê, isso já é antigo, né? Isso já é antigo. Então, o Henry Ford, né, o nome era Ford, mas porque era muitas vezes um pioneiro numa indústria que estava nascendo, né? Era uma indústria nova, né? E o cara encabeça, de repente, como essas empresas, né, do Vale do Silício são muito associadas com, né, a Microsoft com o Bill Gates, né, a Apple com o Steve Jobs e tal. Também, de certa forma, né, empresas exponenciais que o cara meio que está muito associado com o desenvolvimento da empresa, né? Então, eu acho que não tem muita regra, né? O que eu acho que a nossa cultura tem feito cada vez mais, mas, novamente, eu estou tentando, né, fazer sempre um contraponto aqui, né? Essa questão, hoje a gente tem muito livro, né, de empreendedor, né? Você pega empreendedores novos, como você citou vários aí, né? Por exemplo, do Chili Beans, né? Tem aqueles vídeos de aceleração, né? Você tem toda essa questão de rede social. É verdade, mas, por exemplo, você já tinha livro do Lee Iacocca nos anos 80, né? Falando sobre a Sony, se eu não me engano, né? Então, isso também não é tão recente, né? O que eu acho eu acho assim, se a pessoa não a gente tem que entender também as nossas... Tem gente que é comunicadora, é mais, né, a pessoa se sente confortável. Eu não acho que você tem que se violentar, entendeu? É por isso que eu digo, uma formulinha. Não, então se o Luciano Hang fez, eu vou fazer, porque aí eu vou ter o sucesso do Luciano Hang. Não,
porque é orgânico, é espontâneo dele, entendeu? Se de repente, sabe, você vai se sentir desconfortável, as pessoas vão ver o teu desconforto e vai ser negativo para a tua empresa, né? Você vai achar que você está vendendo, mas sabe aquela sensação de você ver alguém que está incomodado, você fala, né? Porque esse incômodo passa para você. Então, não, é melhor você contratar alguém, né? Contrata ali né, um spokesperson, né? Uma celebridade, um ator, o que seja, né? Um garoto propaganda, alguém para se comunicar, né? Através de você. Ou, por exemplo, o Paulo Lemann, né? Lá da Ambev, né? Ele é um cara que acabou por tabela aparecendo, né? Pode até ter alguma coisa de ego, assim, né, das capas de revista, de aparecer, mas ele é um cara que ele não se expõe, você não vê ele, né? Ele não se expõe muito, assim. Eu acho que na live que talvez pouca gente saiba de quem eu tô falando, né? Uhum. Então ele pode sair, de repente, na capa de uma revista do mercado, né? Uma capa de uma revista de empresa, né? Uma coisa mais seletiva, mas ele é um cara que ele não se expõe. Eu acho que dificilmente ele faria por exemplo, uma campanha testemunhal dele dando um testemunho do produto dele, entendeu? Como diferente por exemplo, como o Silvio Santos, que o produto, é a cara dele, né? Então, assim, novamente, né, eu acho que não tem muita regra, né? Eu acho que a gente buscar uma regra nesse sentido, assim, é a tua história, né? Então, qual que é a tua história, né? Eu acho que se for, né, fizer parte da tua história orgânico, eu acho que a probabilidade de ser bem sucedido é maior, né? Se você se sente confortável, né? Por isso que eu falo, é um impulso natural, né? Eu acho que, por exemplo, o próprio Luciano, se você perguntar, e mesmo assim, há pouco, ele é mais recente que ele tem aparecido. Se você perguntasse há alguns anos, talvez ele nem pensaria, né? Eu vou ser o meu próprio, né? Meu próprio garoto propaganda, né? Por exemplo, daí se a gente pega o Samuel Klein, né? A gente pega o Samuel Klein da Casas Bahia, né? Nunca apareceu, né? Nunca apareceu e durante muito tempo era a maior conta do Brasil, né? A Casas Bahia, entendeu? E qual que tá certo, né? Não tem essa regra, né? Não tem essa regra. Eu só queria complementar ali, você falou do Luciano Hang, né? Que engraçado como tem a história, né? Como a história marca, como a coisa que você aprende. Ele começou a aparecer depois da política, porque começaram a sair boatos que o Lula era o dono da van. E ele é totalmente... então ele começou a colocar uns cartazes assim na frente da loja, que era uma foto em tamanho natural dele, né? E era assim, eu sou o dono da van, sabe? Não é o Lula. Que ele falou, eu não quero que associe de maneira nenhuma a minha marca ao Lula, né? E daí ali eu acho que foi o que deu esse gancho, né? E ele acabou realmente se sentindo confortável, bem nessa posição. É um comunicador, né, inegável também, ele tem um engajamento muito grande, mas como está encaixando, né, bem a coisa, né? Vem uma história que cria e fortalece isso e marca, né? Imagina, para quem conhece, né? Quem sabe disso agora fala, cara, você nunca vai esquecer que foi assim que ele começou a aparecer tanto. E eu acho que talvez de tudo que a gente está conversando, cara, que você está falando, acho que fica muito assim, a minha percepção me ajuda se tá certo, né? Acho que a história, ela, principalmente quando a gente fala, acho que não mesmo, né? Não limitada à empresa, mas a história da vida, né? Da atividade de cada um, ela tá ali, né? Talvez não uma regra, mas a questão de colocar assim, um holofote para isso, né? Coloca uma luz na tua história para que ela vai começar a surgir, né, naturalmente, e daí você vai ter que só saber conduzir isso. E eu acho que você coloca muito bem no curso, né? Também a história, se for contar tudo, ela fica muito chata, né? Porque a gente não é todo dia que a gente está tendo 1000 aventuras e coisas boas. Tem dias que a gente só acorda e fica ali. Então, mas se você coloca o holofote da tua história, na história do teu negócio, depois você faz esses recortes do que não é tão interessante e ela vai naturalmente, né? Sim, toda a história é uma síntese, né?
Então você tem que ter um poder de síntese exatamente para escolher os pontos, né? E aí a gente entra numa coisa mais técnica, né? Enfim, se a gente for escrever uma história, um filme, um roteiro, né? Aí tem técnica, né? Mas você pega uma vida, sei lá, 60 anos, né? Obviamente você vai ter os highlights, né? Você vai ter né, os momentos, os picos, os vales, os momentos, né? E às vezes o vale é importante você mostrar também, porque é isso que impulsiona, né? Ou isso que sensibiliza, isso que cria empatia, enfim, né? Então, uma história bem contada, mas sempre vai ser uma síntese, exatamente, né? Você vai ali reduzir para você conseguir, né? Condensar o que tem mais sentido, né? As coisas que fazem mais sentido e que mais emocionam e estritamente falando em questão técnica, e também que motivam a história, né? Que assim, que um elemento que starta uma outra coisa, e, né, um acontecimento que leva, um gatilho que leva a uma outra coisa, enfim. Mas eu achei uma coisa que você falou que eu achei interessante, né, é exatamente da tua empresa, novamente, que as pessoas têm tendência a compartimentalizar as coisas. Então, a minha empresa não é a minha história. Poxa, né? Se a tua empresa não é a história da tua vida, faz parte, óbvio que faz, né? Ah, não, a minha carreira, não, a minha vida é a minha carreira. Peraí, né? Né? Não faz parte da tua vida, da tua função, o que você, né? O que você exerce profissionalmente, né? Que você ganha o seu pão, né? E isso é uma das grandes coisas que eu acho que aí, né, não cabe só no curso de roteiro, mas essa, novamente, principalmente para quem é mais jovem, até uma questão vocacional, é isso, né? Essa mentalidade de sobrevivência, no sentido assim, que muitas vezes é completamente falsa, né? É pensar no objetivo, né? Geralmente, eu vou dar um exemplo muito fácil aqui, né? Às vezes tem gente mais jovem que chega para mim e fala assim, eu quero ser ator, né? Eu falo, legal, por que você quer ser ator? Né? Ou tem gente que chega, nem fala isso, fala assim, como faz para eu fazer novela na Globo? É literalmente isso, né? A pergunta não é nem, eu quero ser ator, né? Eu quero, como eu faço para, tipo, tem uma senha, entendeu? Se tivesse, qual é a forma mais fácil e mais rápida? Na verdade, de eu ser famoso. É isso. Eu quero ser famoso porque eu acho que se eu for famoso, eu vou ser rico e eu vou ter meninas que vão gostar de mim, basicamente. Né? Aí você fala, peraí, né? Por quê? Qual que é o teu objetivo? Né? Por que você quer? Será que você quer isso mesmo? Né? Ou você acha que esse é um caminho para você chegar nesse objetivo E você pensou nesse objetivo? Será que esse é o objetivo, né? Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que se fazer, né? Principalmente, novamente, né? A gente pode falar só para quem é jovem, está no vestibular, decidindo, não. Eu estou um empresário, eu vou um negócio. Por que eu vou fazer? Né? Literalmente, por que eu vou fazer? Simplesmente porque talvez a princípio eu vou ter sei lá, né? O mercado diz que eu vou ter 50% de lucro, 100%, 200%, né? Ou não, o que isso vai agregar na minha vida, o que vai trazer de consequência, né? Vai ser bom isso, vai ser, né? Eu tenho uma história que, basicamente, eu vou resumir num roteiro que eu já escrevi há muito tempo, né? Que é basicamente um cara que é um cara, ele não é falta de escrúpulo, mas ele é ambicioso. E ele cria uma campanha que acaba gerando um caos social, assim, as pessoas começam a se matar para ter o produto dele, entendeu? Claro, né, é uma alegoria, mas assim, é nesse sentido para trazer essa ideia da responsabilidade, falar assim, o que eu estou colocando no mundo, né? O que eu estou... Será que, né, esse produto que eu coloquei... Isso vai beneficiar, né, a sociedade a longo prazo, as pessoas, ou simplesmente, realmente, eu vou ganhar dinheiro, mas e daí, né, as consequências
zero de consequências, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, né, de um cientista que foi um dos caras que construiu a bomba atômica. Ele é um dos caras que fez parte do projeto Manhattan, né, dos cientistas que na Segunda Guerra construíram a bomba atômica. E tem esse vídeo em preto e branco, né, onde ele nem consegue olhar para a câmera, ele diz olhando para baixo, ele fala assim, e eu me tornei o destruidor dos mundos. No sentido que ele entende, ele fala, cara, de repente quando eu estava fazendo, né, não, vamos descobrir, mas depois, né, e a ciência muitas vezes tem a aplicatividade é muito drástica, né, o impacto na sociedade é muito forte, né, o cara fala, pô, eu tenho esse peso, eu fui um dos caras que fez a bomba atômica, e agora, a partir de agora, para o resto da humanidade, a gente tem medo de uma guerra atômica, né? Uhum. E ele, então né, claro que eu estou novamente levando a um extremo aqui do exemplo, né? Mas assim, eu acho que sempre é importante a gente, novamente, né? Como os gregos não desassociavam, né, o ethos do pathos, né? Então que a gente sempre pense, né, assim, ter cuidado com essa visão só pragmática, só, né, acho que da administração pura, do sentido, não, é um bom negócio, vou ganhar dinheiro, mas peraí, né? E aí, né? Qual que é o fim da história, né? Qual que é o propósito disso, né? A vida é muito, muito mais que isso, né? Muito mais que isso, e aí que a gente vê o sentido, né? Acho que Sim. O negócio encaixa na vida, né? E não a vida encaixar na empresa ou em qualquer atividade. Cara, que reflexão aí, muito legal, muito, muito bacana mesmo. A gente já está chegando aqui no nosso limite, né? Eu falei que passa voando, passou voando mesmo. Então, agradeço muito, e até quem está acompanhando, tem muita gente que está curtindo, aproveita e tira um print, né, compartilha, que eu vou deixar a live gravada para quem chegou tarde aí, perdeu, e realmente foi uma baita aula aqui, não só de narrativa, mas eu acho que é de visão de mundo e visão de vida, né, que eu acho que isso que é mais profundo e que às vezes acaba passando, você falou muito dessa geração jovem, a gente vai ficando velho, né, cara, vai impactando mesmo, vai vendo às vezes a coisa tão superficial, né, tão limitada, e puxa, é importante a gente poder compartilhar e falar um pouco dessa visão realmente mais profunda da vida, né, cara, é muito além de só ter um negócio, de ter o lucro, e como você citou, tem inúmeros casos de gente que ganhou muito dinheiro e tragicamente depois, né, ou se suicidou, ou se afundou em drogas, ou, né, fez um monte de besteira, porque viu que, cara, ele acreditou a vida inteira que o dinheiro ia ser tudo. E quando você tem o dinheiro, você fala, cara, eu não tenho nada, né? Então, eu acho que essas tuas palavras aqui, cara, para mim foram fantásticas, né? Já sou teu fã de carteirinha, pelo curso, pelas quadrinhos, pela sociedade, cara, e cada vez mais aí seguindo aí, vendo que realmente a tua comunicação é muito profunda, né? Realmente e é uma coisa muito difícil da gente ver hoje, né, na mídia. Então, cara, muito obrigado, parabéns. Agradeço a todo mundo que acompanhou, todo mundo que está aí curtindo muito, né? Os comentários muito, muito positivos. Então, valeu, e queria deixar agora para você se despedir aí, cara, e dar boa noite pro pessoal. Não, eu que agradeço, Erlon, né, pelo espaço aí, né, parabéns pelo trabalho que você faz, né, com a consultoria, né, com os empresários também, que eu sei que cada vez mais você também procura levar isso aí para o pessoal. E, basicamente, eu quero convidar as pessoas a conhecer quem se interessou pelo curso. Tem a plataforma chamada Savoar, tá? É só entrar no meu Instagram, tem post meu que você clica lá no site, vai te levar no meu curso. Tá? Então procura o meu post onde eu falo do curso. Quem se interessar pelos quadrinhos, é só mandar um direct para mim, e eu respondo explicando como você recebe em casa autografado. Não compra na Amazon, compra comigo. E avisando só que esse mês, se eu não me engano, dia 12, vai começar a campanha da última
a parte da trilogia do Aurora, né, do Aurora do Caos, vou lançar, chama Ômega, vai ser o fechamento da história, então já estou avisando aí para todo mundo ficar ligado e participar, né, aproveita que tem recompensas que são exclusivas só durante a campanha, né? Então, por exemplo, camiseta, tem muita gente que depois fala, eu quero comprar, eu falo, olha, é só para campanha, né? Então, mas agradecer a todo mundo aí que viu agora, ou que vai ver depois, então é um prazer, espero que o pessoal tenha gostado aí. Pô, valeu, cara, é isso aí, muito obrigado, pessoal, boa noite, e realmente eu recomendo, né, tanto o curso quanto os quadrinhos, cara, que são fantásticos, acho que vale muito a pena. E aproveitar a campanha, depois que passa o tempo não dá mais, né? É sempre assim, a gente deixa para depois e daí puxa aquele bônus, aquele pacote que a gente queria, não tem. Então corre lá, quando você for, quando abrir, cara, me avisa para a gente ajudar também a compartilhar para ninguém perder o tempo ali. Legal, obrigado. Valeu, pessoal, boa noite, Deus abençoe todos vocês. Felipe, amém. Continue sendo muito abençoado aí, meu amigo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa Páscoa para todo mundo aí. Feliz Páscoa. Valeu.